Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas e Bitcoin, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sabadão, pessoal? E o mercado tá aí fazendo um pullbackzinho no gráfico de 4 horas. Um pullback no gráfico de 4 horas já é o necessário para deixar as altcoins em choque, tá? Então, mercado enquanto Bitcoin tá aí na perspectiva de ir para 135 mil, 125 mil, romper as máximas históricas mais uma vez, tá? A gente tem muita coisa acontecendo. O Bitcoin está seguindo o padrão de recuperação da Nasdaq com 95% de precisão, mostrando um forte potencial. Se o Bitcoin ultrapassar os 95.800, já está em 96, chegou a bater quase 97, serão 99, 110 e 115, tá? Tá fazendo uma correção saudável, tá, pessoal? Bitcoin pode estar à beira de um grande rompimento, pelo menos o que acredita o analista de criptomoedas Timothy Peterson, com base nos principais sinais de mercado. Ele afirma que pode atingir 135 mil em apenas 100 dias, e as ações disso são só assim. Eu só acredito mesmo que isso possa acontecer não baseado em indicadores, tá? Que é, no final das contas, o que ele tá falando aí, e tendências de mercado. Eu acredito que isso pode acontecer com o corte da taxa de juros, que foi o que aconteceu em dezembro de 2024, tá? E com um segundo corte da taxa de juros. A perspectiva é que o dinheiro reflita pro risco, tá? E todo mundo comece a correr pro Bitcoin. Já tem uma corrida louca pro Bitcoin. A Universidade de Brown University tá comprando Bitcoin, 5 milhões em ETFs. Se até as universidades começaram a investir em Bitcoin, tá? Tá todo mundo fazendo pequenas reservas de Bitcoin. Quem não pode fazer pequenas reservas está fazendo grandes reservas de Bitcoin. E quem não pode ter Bitcoin na sua carteira é maluco. Até eu, no próximo pullback do Bitcoin, vou acumular Bitcoin, tá? Isso para longo prazo, vou comprar um pouco aí toda semana, tá? Vou fazer uma estratégia de compra de toda semana quando ele começar a correção para o bear market aí. Toda semana eu vou comprar Bitcoin fortemente e vou guardar para o próximo ciclo de alta. Eu acredito que a gente ainda vai corrigir lá para uns 70 mil, 80 mil dólares, depois que ele bater lá nos 135 mil, 125 mil dólares. E essa região é que eu vou ficar comprando ali até o preço voltar lá para uns 200, 250 mil dólares. Então, eu tenho uma expectativa muito boa para o Bitcoin, tá? E o que você vai ver vai ser uma adoção em massa atrasada, tá? De todas as empresas, de tudo que está acontecendo no mercado. E aí sim, você vai ver o mercado explodindo na alta, tá? Então, vamos ficar de olho no mercado de criptomoedas, no Bitcoin, porque pode ser que o Bitcoin seja de fato e real a única criptomoeda, tá? E a única coisa nesse planeta que não vai cair na inflação de fato, que vai chegar em um momento que vão ser colocadas todas as 21 milhões de bitcoins no mercado, e a inflação dela vai acabar, ela vai estagnar o preço e só vai subir, tá, pessoal? Vai ser a nova corrida do ouro, vai ser ter Bitcoin, e eu acredito que no final das contas o Bitcoin deva alcançar 1 milhão de dólares por unidade aí, daqui a alguns 10, 12, 15 anos aí o Bitcoin será a maior criptomoeda do planeta, nada vai parar o Bitcoin. Nós caímos dos 3 tri de dólares, são 2 trilhões 990 bilhões de dólares, com volume de 62 bilhões de dólares. Bitcoin continua com a dominância altíssima, Ethereum leva um pedacinho também. São mais de 14 mil criptomoedas, 813 exchanges. A maior alta nas últimas 24 horas é da Penguin, subindo 9,10%. Flurry 4, mais o resto do mercado meio que ficou em choque com essa quedinha do Bitcoin. Eu sou Raul Maro Criptomoedas.
Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda. Ontem eu estava dando aula para um amigo meu e trocando ideia com ele. Eu falei com ele sobre algumas possibilidades que o mercado pode fazer. E nesse momento, pessoal, nós estamos diante de um processo que é muito engraçado. Porque se você voltar ao tempo, tá? Esse processo nos últimos meses, desde 2023, aconteceu diversas vezes. O mercado fica abaixo da média móvel de 50 e da 200. Quando a média móvel 200 cruza o Bitcoin, e aí a média móvel 50 cruza o Bitcoin, né, para 200, você tem alta forte. Exemplo, quando a média móvel de 50 cruzou a 200 aqui no dia 20 do dia 9 de fevereiro de 2023, o mercado subiu 54% até que ele caiu abaixo dessa média móvel. E quando ela teve o mesmo cruzamento em outubro de 2023, o mercado subiu exatamente, olha que loucura, pessoal. O mercado fez uma nova máxima histórica e acabou subindo a bagatela de 160% e depois retornou abaixo da média de 200, abaixo da média de 50. Quando ele fez o mesmo rompimento acima, e olha que coisa interessante, no dia 28 de outubro de 2024, subimos mais 69%. O que vai acontecer nas próximas semanas e nos próximos dias é que nós vamos ter algo similar acontecendo aqui nessa região. E todas as vezes que isso aconteceu, nós não tivemos uma alta de no mínimo 50%, 60%. E se isso vai acontecer nas próximas semanas e o Bitcoin já estiver perto dos 100 mil dólares, imagina aí uma alta de 60% em cima de toda essa brincadeira aqui. Essa é a minha perspectiva para o Bitcoin. 60% jogaria o preço lá para os 146 mil dólares. É muita grana, pessoal, tá? Assim, teoricamente, eu me sinto um cara que meio que acertou em partes o alvo do Bitcoin. Porque a minha perspectiva, e era sobre isso que eu estava falando com ele ontem, era esse cap handle aqui, ó. Tá? Essa era a minha... Ó, ficou feio, hein, pessoal? A minha perspectiva era esse cap handle aqui. Eu já falei isso com vocês em outros vídeos. Esse cap handle daria alvo bem aqui. Tá, pessoal? Bem aqui após o rompimento. Então o alvo seria em torno dos 123 mil dólares. Se eu traçasse a mesma extensão de Fibonacci, o alvo é o mesmo do cap handle, próximo dos 123 mil dólares. O Bitcoin chegou a cravar os 78 de Fibo, só não deu 100% por muito pouco. Então, é quase um alvo. E o que está acontecendo agora? Nós estamos fazendo pivô de alta acima do rompimento. É nítido a situação do Bitcoin pelo gráfico mensal. O impacto que eu acho que a gente vai ter é esse impacto aqui. O alvo agora sai dos 123 mil dólares e passa aí lá para casa dos 144 mil dólares. Fico por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito cuidado com o pullback de 4 horas, porque o pullback de 4 horas é que tá puxando o mercado. Provavelmente, quando tiver sobrevendido lá próximo do domingo, perto do mercado americano abrir mais uma vez, a gente deve ter aí uma altinha de curto prazo ainda. A semana ainda deve fechar positiva. E a gente está aí na briga mais uma vez para outra grande alta do mercado. Eu sou Raulmário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.